vença a indisciplina e ative a chave estoica do sucesso. Há momentos em que você olha para a própria vida e percebe que o que mais te impede de avançar não é a falta de capacidade, mas a falta de disciplina. Não é que você não tenha motivação. Ela existe em alguns dias, desaparece em outros, vacila quando você mais precisa e reaparece quando já é tarde. O problema não está apenas na motivação instável. O problema está na mentalidade que você mantém diante de si mesmo, porque ela define a forma como você lida com o dia, com a rotina e com as decisões simples que constroem o seu destino. É aqui que começa a chave para o sucesso. Não uma chave mística, escondida ou inacessível, mas uma chave interna, criada pela sua própria capacidade de assumir o controle daquilo que você pensa e faz. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos geram. Se você pensa como alguém que espera resultados sem mudança, continuará preso às mesmas limitações de sempre. Quando você pensa como alguém disposto a assumir o controle, a rota muda. A mente deixa de ser um lugar de desculpas e passa a ser um espaço de decisões. E é justamente nessa decisão silenciosa que a disciplina nasce, cresce e molda tudo à sua volta. A verdade é que a maior parte das pessoas se perde, não por falta de ação, mas por excesso de distrações. A indisciplina não é um defeito de caráter. Ela é consequência de uma mente tomada por impulsos, urgências e desejos imediatos. Quando você tenta se transformar sem ajustar a mentalidade, cai no ciclo eterno de tentativa e desistência. O dia começa com promessas, mas termina com arrependimentos. A motivação sobe, mas logo despenca. A sensação de potencial perdido aumenta e a frustração se torna um visitante frequente. É assim que muitos vivem, presos a um labirinto interno que nunca muda. Sêneca explicava que ninguém pode progredir se não souber para onde está indo. É por isso que a disciplina não começa na ação. Ela nasce antes, quando você redesenha a forma como pensa sobre si mesmo, como organiza a própria rotina e como decide o que merece atenção e o que deve ser ignorado. Quando você aprende a escolher, você aprende a mudar. E quando você aprende a mudar, começa a libertar o potencial que estava adormecido dentro de você. O caminho estoico não exige que você seja perfeito. Ele exige que você seja honesto. Você sabe onde está falhando. Você sabe onde deixa escapar o controle. Você sabe onde permite que pequenos impulsos definam grandes consequências. E quando olha para esses pontos com clareza, sem julgamento emocional, percebe que é capaz de muito mais. Não falta capacidade, falta direcionamento, falta consistência, falta constância. Esses são os pilares que sustentam qualquer transformação real. A disciplina não é uma prisão. A disciplina é a estrutura que te liberta. Ela remove a carga mental de decidir 1000 vezes o que já deveria estar decidido. Ela clareia o caminho. Ela dá forma ao dia. Ela protege sua mente de distrações, abre espaço para a mudança e cria uma base sólida que sustenta seus objetivos. Quando você domina a disciplina, domina a si mesmo. Quando domina a si mesmo, ativa a chave que abre o caminho do sucesso. Uma chave que não está no mundo externo, mas dentro de você. Este vídeo é um chamado para quem está cansado de resultados medianos, promessas quebradas e planos interrompidos. É um convite para quem sabe que tem potencial, mas ainda não encontrou a forma de usá-lo. É um lembrete de que existe um modo de viver capaz de transformar sua energia, sua direção e seu futuro. Não é um método milagroso, é uma prática profunda, direta e testada ao longo de séculos por homens que enfrentaram guerras, perdas, incertezas e dores mais intensas do que as que você enfrenta hoje. A partir de agora, vamos caminhar juntos por uma compreensão clara do que realmente significa vencer a indisciplina. Vamos desdobrar a filosofia estoica aplicada ao cotidiano moderno. Vamos aprender a moldar uma mentalidade disciplinada. Vamos entender os pequenos passos que geram grandes resultados. E vamos ativar a chave interna que transforma esforço em progresso, intenção em ação
e potencial em destino. Acordar. Para si mesmo. O despertar da consciência. Indisciplinada. Há um instante silencioso em que você percebe que não está vivendo no ritmo que poderia. Esse instante pode surgir quando o dia termina e você sente que produziu menos do que pretendia, ou quando acorda e percebe que está repetindo a mesma rotina que te mantém preso aos mesmos resultados. Esse despertar não acontece com alarme. Ele acontece dentro da mente, no momento em que a consciência se torna mais forte que as desculpas. É nesse instante que você começa a perceber que existe uma distância entre o que você poderia ser e o que realmente é. E essa distância não é causada pela falta de capacidade, mas pela falta de direção interna. Acordar para si mesmo significa observar sua própria vida com a clareza de alguém que deixou de aceitar histórias confortáveis. Significa notar a indisciplina escondida nos pequenos gestos. Quando você procrastina tarefas simples, quando permite que a motivação decida por você, quando deixa que o dia te controle em vez de controlar o dia. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa é a primeira chave. Quando você começa a observar sua própria mente, percebe que a indisciplina não aparece apenas na ação perdida, mas na mentalidade que antecede cada escolha. Esse despertar exige coragem, porque obriga você a encarar a verdade. A maior parte do que te limita não vem de fora, vem de dentro. Não é o ambiente, nem a rotina, nem o trabalho, nem as circunstâncias. A verdadeira limitação está no conjunto de pensamentos soltos que você nunca organizou. No modo como você se deixa mover por impulsos, por distrações e por emoções momentâneas. Essa desordem interna cria uma espécie de neblina que impede você de enxergar seu próprio potencial. É impossível conquistar sucesso quando a mente está ocupada demais tentando sobreviver ao caos interno. Quando você desperta, percebe que a mudança não começa com grandes atitudes, mas com a decisão de assumir o controle. E controle, aqui, não significa rigidez. Significa consciência. Significa a capacidade de observar o próprio comportamento sem fuga, sem desculpa e sem drama. A disciplina nasce desse olhar honesto. Ela nasce quando você percebe que não pode libertar seu potencial vivendo em conflito com seus próprios hábitos. Acordar para si mesmo é escolher a clareza em vez da repetição automática. É olhar para a própria vida e dizer: existe algo aqui que precisa mudar, e sou eu quem vai mudar. Sêneca dizia que ninguém se torna sábio por acaso, e isso vale para qualquer forma de evolução. Nada muda se a consciência não muda primeiro. Acordar para si mesmo é assumir que sua vida não pode continuar nas mãos da sorte ou da motivação temporária. É perceber que a chave para qualquer transformação começa na mentalidade disciplinada, não nos resultados rápidos. Quando você desperta, entende que não precisa esperar que a motivação apareça. Você precisa construir a estrutura que torna a motivação irrelevante. A disciplina faz isso. Ela transforma o que você quer fazer no que você deve fazer e depois no que você simplesmente faz. Esse despertar não é um momento confortável. Ele é um confronto. Ele exige que você reconheça que está sendo menos do que poderia ser. Mas é justamente esse desconforto que acende a faísca da mudança. Quando você admite que está vivendo abaixo da sua capacidade real, algo dentro de você pede para ser libertado. Esse pedido é silencioso, mas persistente. É a parte da sua mente que sabe que existe um caminho melhor, uma versão mais forte e mais clara de si mesmo, esperando para emergir. E essa versão não surge da noite para o dia. Ela surge quando você decide viver com consciência e intenção. Acordar para si mesmo é o primeiro passo do caminho estoico, porque define tudo o que vem depois. Sem consciência, não há disciplina. Sem disciplina, não há controle. Sem controle, não há mudança. E sem mudança, não há sucesso. É por isso que este primeiro capítulo é tão importante. Ele é o ponto em que você deixa de viver no piloto automático e começa a viver com direção. A vida deixa de ser algo que acontece com você
e passa a ser algo que você constrói. A partir deste ponto, cada decisão conta. Cada escolha tem peso. Cada ação se torna parte da estrutura que libertará o seu potencial. É neste despertar que você começa a perceber que a disciplina não é apenas um conjunto de hábitos. Ela é uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de se colocar no mundo e, principalmente, uma forma de se relacionar consigo mesmo. A chave para a transformação está aqui. Na consciência que desperta, observa e decide com clareza. Quando você desperta para si mesmo, tudo muda. O caos perde força. A rotina ganha significado. A motivação deixa de ser necessária. E você começa finalmente a moldar o seu próprio destino com as próprias mãos. A verdade dura. A indisciplina não é falta de força, é falta de direção. A maior ilusão que você já acreditou é a ideia de que a indisciplina representa fraqueza. Não representa, nunca representou. A indisciplina não é falta de força, mas falta de direção. Mesmo alguém forte, determinado e inteligente pode viver preso ao atraso, ao adiamento, à confusão e à rotina que o arrasta para longe do próprio potencial. A verdade dura é que você não está falhando porque não tem força. Você está falhando porque não tem clareza. E sem clareza, a disciplina não encontra espaço para nascer, crescer ou sustentar seus resultados. Marco Aurélio escrevia que nenhum vento é favorável quando você não sabe para onde deseja navegar. A mesma lógica vale para a sua vida. Se você não sabe qual é o destino, qualquer caminho parece aceitável, qualquer distração parece tolerável, qualquer motivação superficial parece suficiente. Sem direção, a mente se torna presa fácil das urgências do dia, dos impulsos que tomam o controle e das distrações que consomem energia sem oferecer retorno. A falta de disciplina é resultado direto da falta de foco interno. É o sintoma, não a causa. Quando você olha para sua própria vida com honestidade radical, percebe que a maior parte das suas quedas não aconteceu por falta de força de vontade, mas por falta de prioridade. Você tenta fazer tudo, tenta melhorar tudo ao mesmo tempo, tenta mudar de uma vez só, mas não define o que realmente importa. E quando tudo importa ao mesmo tempo, nada importa de verdade. Essa dispersão de atenção é a raiz da indisciplina. É ela que apaga a motivação, confunde a mentalidade, destrói o ritmo da rotina e impede você de libertar o seu verdadeiro potencial. Sêneca dizia que quem não sabe para qual porto navegar, nunca encontrará vento favorável. O estoicismo insiste nessa direção clara porque entende que a mente humana é naturalmente dispersa. Sem propósito, ela vagueia. Sem intenção firme, ela cede ao impulso. Sem disciplina, ela se rende ao conforto. E o conforto é o maior inimigo da mudança. O conforto é macio, silencioso e sedutor. Ele não confronta você, ele apenas puxa para baixo. Ele tira seu ritmo, rouba seu tempo e drena sua energia. E quando você percebe, perdeu dias, semanas, meses tentando recuperar o que deixou escapar. A disciplina não nasce no esforço bruto. Ela nasce na decisão consciente. Nasce quando você decide com total clareza o que é inegociável. Decidir não é um ato emocional. É um ato racional. É quando você alinha sua mentalidade com aquilo que deseja alcançar. Define o tipo de pessoa que deseja se tornar e identifica o caminho que realmente merece sua energia. A direção cria estrutura. A estrutura cria disciplina. A disciplina cria resultados. E os resultados criam uma vida que você reconhece como sua, porque foi construída por suas próprias decisões, não pelos impulsos que tentaram te controlar. A falta de direção faz você acreditar que está cansado, quando na verdade está disperso. Faz você acreditar que não consegue, quando na verdade apenas está tentando no caminho errado. Faz você acreditar que precisa de mais motivação, quando na verdade precisa de menos confusão. A motivação sempre será instável, mas a clareza não precisa ser. Quando você sabe o que está buscando, cada ação ganha peso e sentido.
Quando você enxerga seu destino com precisão, a disciplina se torna natural, porque deixa de ser um esforço e se transforma em consequência. O estoicismo não exige que você faça tudo de uma vez. Exige que você faça a coisa certa, no momento certo, de forma consistente. O foco estoico não está na força, mas na lucidez. Não está no impulso, mas na intenção. Não está na emoção, mas no controle. A direção é a chave que reorganiza sua vida interna e redefine a relação que você tem com o seu tempo. Quando você escolhe a direção correta, a disciplina deixa de ser uma batalha diária e passa a ser uma extensão natural da sua identidade. O ponto essencial é: você não está falhando por falta de força. Sua força está intacta. O que falta é a bússola interna que aponta para o que realmente importa. Quando essa bússola é ajustada, sua rotina muda, suas escolhas mudam, seus hábitos mudam e os resultados, inevitavelmente, também mudam. Direção é a raiz da transformação. É ela que prepara o terreno para uma disciplina sólida, para o controle real sobre suas ações e para a mudança que você busca há tanto tempo. A direção correta não apenas ordena sua vida, ela liberta sua mente. Ela remove o peso da indecisão. Ela coloca cada ação no seu lugar. E principalmente ela revela que você sempre foi capaz de muito mais do que acreditava. Você nunca foi fraco. Você apenas estava caminhando sem destino. O caos interior, a raiz invisível, que sabota todas as suas decisões. A maior parte das pessoas imagina que a indisciplina surge porque elas não têm força suficiente, vontade suficiente ou motivação suficiente. Mas essa visão não passa de uma superfície muito rasa do problema. A verdadeira causa está escondida onde quase ninguém olha, no caos interior. Esse caos é a força silenciosa que sabota decisões antes mesmo que você perceba. Ele aparece na forma de pensamentos difusos, prioridades desalinhadas, impulsos que substituem escolhas conscientes e uma mentalidade que reage em vez de agir. Você tenta disciplinar a ação, mas ignora o caos dentro da mente, e é por isso que a disciplina nunca se sustenta. Marco Aurélio alertava que a mente precisa estar treinada antes que o corpo possa obedecer. E isso explica por que tantas tentativas de mudança falham logo nos primeiros dias. Você se concentra na rotina, nas metas, nos horários e nos hábitos, mas não percebe que o problema está no campo invisível das emoções rápidas, das distrações constantes e da falta de controle sobre seus próprios impulsos. Quando o caos interno toma o comando, qualquer tentativa de disciplina se desmancha como água nas mãos. Você se vê dizendo que começará amanhã, justificando atrasos, criando desculpas aparentemente lógicas e perdendo tempo com ações que não aproximam você de resultado algum. Sêneca dizia que nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. O caos interior impede essa liberdade. Ele captura sua atenção, fragmenta seu foco e faz você gastar energia com o que não deveria importar. Um simples toque no celular, uma dúvida momentânea, um pensamento que surge sem convite, e de repente, você perde minutos, depois horas, depois dias. O caos interior é eficaz porque age de forma silenciosa, discreta e constante. Você não percebe que está sob sua influência até notar que não fez o que precisava ser feito. E essa sensação de perda gradual de controle destrói sua autoconfiança, compromete sua motivação e reforça a ideia de que você não consegue mudar, quando na verdade está apenas lutando contra a correnteza errada. O caos interior é alimentado pela falta de ordem na mente. Quando você não sabe o que realmente quer, sua mente cria impulsos que tentam preencher o vazio. Quando você não tem prioridade, tudo se torna urgente. Quando você não tem direção, qualquer estímulo parece mais atraente do que a disciplina. E quando você não tem controle sobre seus próprios pensamentos, os pensamentos passam a ter controle sobre você. Essa é a raiz profunda da indisciplina. Não é fraqueza, é desorganização interna. Não é incapacidade, é conflito mental.
não é falta de potencial, é falta de alinhamento entre intenção e ação. A solução começa com a observação. Zenão de Sítio ensinava que o homem precisa primeiro examinar o que acontece dentro de si antes de tentar mudar o que acontece fora. O caos interior só se enfraquece quando você aprende a olhar para sua própria mente com lucidez. Não é sobre tentar eliminar pensamentos, é sobre aprender a não obedecer a todos eles. É sobre perceber quando um impulso tenta conduzir você pelo caminho mais confortável e, nesse instante, escolher o caminho mais correto. Essa escolha consciente quebra o padrão automático da indisciplina. Ela cria espaço para a disciplina surgir, não como obrigação, mas como consequência natural da clareza interna. Quando você identifica os elementos do caos interior, distração, impulsividade, preguiça mental, ansiedade, confusão sobre prioridades, algo começa a mudar. Você deixa de ser escravo desses elementos e passa a observá-los como fenômenos passageiros. Esse distanciamento é a chave para libertar sua mentalidade de uma vida reativa. Sem ele, qualquer tentativa de construir rotina disciplinada será sabotada por dentro. Com ele, cada decisão se torna mais firme e cada ação se torna mais profunda, porque nasce de um lugar de controle e não de desordem. A prática estoica propõe 3 exercícios essenciais para dissolver o caos interior. Primeiro, a reflexão matinal, que define a intenção do dia e evita que você comece reagindo ao mundo. Segundo, o exame dos pensamentos durante as tarefas, para observar o que tenta desviar sua atenção e enfraquecer sua disciplina. Terceiro, a revisão noturna, que permite identificar onde você perdeu o controle, onde manteve a disciplina e onde pode melhorar. Esses exercícios simples, praticados com consistência, reorganizam a mente, fortalecem a mentalidade e criam as condições perfeitas para que você finalmente veja resultados reais. Quando o caos interior perde força, a disciplina deixa de ser um esforço doloroso e se transforma em um estado natural. O controle sobre o dia aumenta. A motivação deixa de ser necessária. A rotina se ajusta. A mudança se torna possível. E o potencial que antes estava aprisionado dentro de você, finalmente encontra saída. A indisciplina não é seu inimigo. Seu verdadeiro inimigo é o caos interior que toma decisões no seu lugar. Quando você aprende a silenciar esse caos, você recupera o comando da sua vida. A primeira virada estoica: parar de negociar consigo mesmo. Existe um momento decisivo no caminho da disciplina em que você precisa fazer algo que parece simples, mas que quase ninguém faz: parar de negociar consigo mesmo. Essa negociação interna é o mecanismo silencioso que destrói sua consistência. É o diálogo diário que enfraquece sua vontade. É o conjunto de justificativas suaves que fazem você desistir antes de começar. Essa negociação parece racional, mas na verdade é apenas a voz do conforto tentando manter você exatamente onde está, sem mudança, sem avanço e sem resultados. Quando Marco Aurélio escrevia para si mesmo, ele fazia algo que poucos têm coragem. Cortava pela raiz qualquer conversa interna que ameaçasse reduzir sua disciplina. Ele não se permitia discutir com a própria mente quando sabia que havia algo essencial a ser feito. Para os estoicos, a disciplina começa nessa decisão íntima de não entrar mais em debates mentais que atrasam sua vida. A chave para o sucesso não está em vencer grandes batalhas externas, mas em cancelar pequenas negociações internas que drenam energia todos os dias. A negociação começa de forma sutil. Você acorda e pensa que merece mais alguns minutos na cama. Você sente um pouco de cansaço e decide fazer depois. Você olha para o celular e promete que será só 1 minuto. Você diz a si mesmo que fará amanhã, que hoje é diferente, que você está sem energia, que a motivação não veio. Cada uma dessas ideias parece inofensiva, mas todas têm o mesmo efeito. Removem sua capacidade de manter o controle e enfraquecem a disciplina. A mente encontra 1000 formas de adiar o necessário quando você permite que ela negocie com seu compromisso.
Esse padrão se repete porque, enquanto você continuar negociando, estará sempre abrindo espaço para a indisciplina vencer. A mente busca conforto porque conforto preserva energia. Mas conforto em excesso corrói o potencial humano. Sêneca afirmava que a alma enfraquece quando se entrega demais ao prazer fácil. Da mesma forma, sua mentalidade perde força quando você dá ouvidos à parte de si que deseja evitar o esforço que gera mudança. A solução estoica é clara. Corte o diálogo. Não discuta com o que precisa ser feito. Apenas faça. Parar de negociar consigo mesmo não significa se tornar rígido ou insensível. Significa que você deixa de colocar em votação aquilo que deveria ser inegociável. Cada vez que você pensa se vai fazer ou não o que precisa ser feito, você abre brecha para a desistência. Cada vez que você cria alternativas para escapar, você quebra sua própria disciplina. Cada vez que você tenta justificar sua falta de ação, você se distancia do sucesso que deseja alcançar. A disciplina verdadeira nasce quando a ação deixa de depender da emoção e passa a depender da decisão. O estoicismo ensina que você deve agir alinhado ao seu propósito, não à sua vontade do momento. Vontade é instável. Propósito é firme. Vontade muda conforme o clima emocional. Propósito permanece quando você lembra quem deseja se tornar. É por isso que parar de negociar consigo mesmo é tão poderoso. Você elimina o ruído, elimina o debate e cria um caminho claro para a ação. Você assume o controle e entende que seguir adiante não é uma escolha emocional, mas uma responsabilidade consigo mesmo. Quando você para de negociar, começa a construir confiança interna. Sua mente percebe que você cumpre o que promete. Essa autoconfiança silenciosa é o que sustenta os grandes resultados. Ela alimenta uma mentalidade disciplinada, reduz a dependência da motivação e fortalece sua rotina. E com o tempo, essa prática simples cria uma mudança profunda. Você se vê fazendo o que precisa, mesmo quando não quer. E esse é o verdadeiro poder da disciplina. A prática estoica para eliminar a negociação interna pode ser dividida em 3 passos claros. Primeiro, identifique o comportamento que você precisa mudar, sem suavizar a verdade. Segundo, defina um compromisso simples, direto e inegociável, que não dependa do seu humor. Terceiro, ao perceber a negociação surgindo, interrompa imediatamente e haja. Não converse, não reflita, não racionalize. Haja. Esse ato simples coloca você no comando e silencia a parte da mente que deseja manter você preso ao padrão antigo. Essa é a primeira virada estoica, quando a ação se torna maior do que a discussão interna. Quando você entende que disciplina não surge do desejo de mudar, mas do compromisso com quem deseja se tornar. Quando você percebe que a chave para o sucesso está na capacidade de agir sem hesitação. E quando você finalmente entende que sua vida só se transforma quando você decide com firmeza absoluta, que não negocia mais com a voz que tenta te impedir de crescer. O pacto diário, construindo decisões inabaláveis, que resistam à vontade oscilante. Chega um ponto em que você precisa aceitar que a sua vida não muda com intenções dispersas. Ela muda com pactos. Pactos são compromissos silenciosos, diretos e firmes, que você estabelece consigo mesmo para não se perder quando a motivação desaparecer. Porque ela vai desaparecer. A motivação nunca foi projetada para sustentar nada duradouro. Ela é instável por natureza. É a disciplina que sustenta o que você deseja se tornar. E a disciplina nasce de pactos diários, não de inspirações momentâneas. Um pacto diário é aquilo que você decide fazer independentemente do que sentir. É a chave interna que coloca você no caminho do sucesso mesmo em dias em que sua mentalidade tenta puxar você para trás. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Em suas meditações, ele lembrava a si mesmo que não acordava para o dia a fim de agradar seus impulsos, mas para cumprir sua função como ser humano. Ele não dependia de motivação, mas de clareza. Ele não esperava inspiração,
Ele agia porque entendia o valor da ação. Um pacto diário funciona como um eixo fixo ao redor do qual sua rotina se organiza. Ele funciona porque remove o esforço de decidir o tempo todo. Quando tudo é decisão, você se cansa. Quando algo é um pacto, você simplesmente faz. A decisão já foi tomada antes, quando você estava lúcido, alinhado e consciente. O pacto é o que te sustenta quando você acorda sem energia, quando a dúvida tenta invadir sua mente e quando a vontade oscila. Sem esse pacto, sua vida se torna vulnerável aos impulsos, às desculpas e aos pequenos desvios que, somados, fazem você perder meses e até anos. Sêneca dizia que o homem disciplinado vence antes mesmo de lutar, porque ele se prepara internamente. O pacto diário é essa preparação. Ele cria uma mentalidade estável em um mundo instável. Ele impede que você retorne ao caos interior do qual está tentando escapar. Ele dá controle sobre sua energia, organiza sua rotina e fortalece sua identidade. Quando você honra esse pacto, fortalece a confiança em si mesmo. Quando quebra esse pacto, reforça a crença de que não consegue manter consistência. É por isso que pactos são tão poderosos. Eles moldam sua percepção sobre quem você é. O pacto diário não precisa ser grande, precisa ser firme. Ele pode ser um hábito pequeno que funciona como âncora, impedindo você de retornar ao padrão antigo. Pode ser acordar no mesmo horário todos os dias, fazer uma tarefa essencial antes de qualquer distração, praticar alguns minutos de silêncio, revisar sua lista de ações, ou qualquer prática que alinhe sua mentalidade com o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Pequeno, simples, claro e inegociável. Essa é a fórmula da constância. O segredo está em entender que pactos diários não existem para impressionar ninguém. Eles existem para libertar você da desordem interior. Cada pacto cumprido é uma vitória silenciosa que fortalece sua identidade disciplinada. Cada pacto quebrado é uma rachadura que enfraquece sua confiança interna. A mudança profunda acontece quando você começa a acumular pequenas vitórias de forma consistente. Não são as grandes promessas que transformam sua vida. São os pequenos compromissos que você honra todos os dias. Para construir um pacto diário estoico, você pode seguir 3 passos simples, mas poderosos. Primeiro, escolha algo que realmente importe para o seu progresso. Algo que seja essencial para que você alcance os resultados que deseja. Segundo, torne esse compromisso tão claro que não exista espaço para dúvida. Terceiro, decida que esse pacto não depende de motivação, humor ou circunstâncias externas. Ele depende apenas da sua decisão, e a decisão já está tomada. Quando você cria pactos diários, você finalmente rompe a dependência da motivação. Você rompe o ciclo de começar e parar. Você rompe a oscilação emocional que sempre colocou sua vida em pausa. O pacto cria estabilidade mental. A estabilidade cria disciplina. A disciplina cria mudança. E a mudança cria o sucesso que antes parecia distante. Você não precisa fazer tudo hoje. Você só precisa cumprir o pacto de hoje. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma ação de cada vez. É assim que se constrói uma vida disciplinada. É assim que você libera o seu potencial. É assim que você ativa a chave estoica que transforma a intenção em realidade. A mentalidade disciplina base. O campo mental, que precede qualquer hábito. A maior ilusão de quem tenta mudar de vida é acreditar que a disciplina nasce dos hábitos. Na verdade, acontece o contrário. Os hábitos nascem da mentalidade. É por isso que muitas pessoas conseguem começar algo novo, mas poucas conseguem sustentar. Elas criam o hábito, mas não constroem a mentalidade que o sustenta. O hábito depende de repetição. A mentalidade depende de entendimento. E é esse entendimento que cria uma disciplina sólida, estável e inabalável, capaz de sobreviver mesmo quando a motivação desaparece.
Marco Aurélio enxergava a mente como o terreno onde todas as ações são cultivadas. Ele entendia que se o campo mental estivesse tomado por distração, emoção descontrolada e impulsos, nenhum hábito sobreviveria por muito tempo. A disciplina precisa de um terreno organizado, limpo e firme. Esse terreno é a mentalidade. A mentalidade disciplinada não é rígida, fria ou excessivamente dura. Ela é lúcida. Ela observa o próprio comportamento e entende por que cada decisão importa. Ela percebe os gatilhos que levam você a desistir e, em vez de ceder, cria estratégias internas para manter o controle. A mentalidade é o filtro através do qual você interpreta o mundo. Uma mentalidade indisciplinada vê dificuldade em tudo, interpreta esforço como sofrimento e associa rotina à prisão. Uma mentalidade disciplinada vê dificuldade como treinamento, interpreta esforço como fortalecimento e associa rotina à liberdade. A diferença é profunda. Uma te mantém escravo das circunstâncias, a outra te liberta do caos. Por isso, mudar a mentalidade é mais profundo do que mudar hábitos. Mudança real exige raiz, e a raiz da disciplina está na forma como você pensa. Sêneca dizia que o homem forte não é o que aguenta mais, mas o que precisa de menos. A mentalidade disciplinada segue esse princípio. Ela precisa de menos distração, menos urgência, menos ruído, menos drama. Ela substitui esses excessos por clareza, foco e intenção. Essa é a verdadeira chave do sucesso interior. Ser capaz de simplificar seu campo mental até que apenas o essencial permaneça. Quando a mente se organiza, o comportamento se organiza junto. A disciplina surge como consequência, não como esforço desesperado. A mentalidade disciplina base tem 3 pilares. O primeiro é responsabilidade interna. É o entendimento de que nada externo pode construir sua disciplina. Você pode receber conselhos, motivação, conteúdo inspirador, mas a mudança é sempre interna. Quando você assume responsabilidade pela própria vida, para de esperar condições perfeitas e começa a agir com o que tem. O segundo pilar é o foco seletivo. A mente disciplinada sabe o que merece atenção e o que deve ser ignorado. Ela filtra, seleciona e prioriza. O terceiro pilar é a constância emocional. Você aprende a agir apesar das emoções e não por causa delas. Emoções passam, as decisões permanecem. Quando esses 3 pilares se fortalecem, a disciplina deixa de ser uma batalha diária e se torna um modo de viver. Sua rotina muda porque sua mentalidade mudou primeiro. Sua capacidade de assumir controle aumenta porque você não interpreta a dificuldade como ameaça. Você começa a ver progresso onde antes via cansaço. Você percebe resultados surgindo, não porque forçou, mas porque construiu a base certa. A mentalidade passa a guiar cada ação, criando um caminho de ordem, foco e estabilidade interna. O estoicismo propõe exercícios mentais para construir essa base de forma prática. O primeiro é a visualização racional do dia. Antes de começar, imagine os desafios que surgirão, os impulsos que tentarão distrair você e a sensação de desconforto que acompanha o ato disciplinado. Ao prever esses pontos, você reduz o impacto emocional e aumenta o controle. O segundo exercício é o distanciamento dos pensamentos. Sempre que surgir a vontade de procrastinar, observe o pensamento como se fosse externo. Não aceite, não rejeite. Apenas observe. Essa observação enfraquece o impulso. O terceiro exercício é a reafirmação do propósito. Lembre a si mesmo por que essa ação importa. Propósito fortalece decisões. Uma mentalidade disciplinada não é construída com perfeição, mas com prática diária. Você falhará em alguns dias, você se sentirá cansado em outros, mas cada dia em que você pratica a lucidez, a força interna cresce. A mente aprende, a rotina se ajusta, o controle aumenta, e pouco a pouco, você passa a viver com a clareza de que a disciplina não é uma imposição externa, mas um compromisso interno com quem você deseja se tornar. Quando a mentalidade disciplina base está firme,
Você se liberta da dependência da motivação. Você se liberta da oscilação emocional. Você se liberta da sensação de estar perdido. A mudança deixa de ser uma luta e se torna consequência de quem você é. Essa é a verdadeira chave para ativar seu potencial. Sem ela, qualquer tentativa de disciplina será temporária. Com ela, tudo na sua vida começa a se alinhar de forma profunda e permanente. O princípio dos começos minúsculos. O poder estoico de fazer 1%. Hoje, uma das maiores armadilhas da mente humana é acreditar que a vida muda apenas quando damos passos gigantes. Isso nunca foi verdade. O estoicismo entende que grandeza não nasce do exagero, mas da constância. O impulso inicial pode até vir da motivação, mas a transformação profunda é construída pelo acúmulo de decisões simples, firmes e silenciosas. É nesse ponto que o princípio dos começos minúsculos se torna uma das ferramentas mais poderosas para quem busca disciplina, controle e mudança real. As pessoas falham não porque são incapazes, mas porque tentam mudar tudo ao mesmo tempo. Criam metas enormes, rotinas impossíveis, hábitos rígidos e expectativas irreais. Depois, quando não conseguem sustentar esse peso, acreditam que não têm força para mudar. Mas a verdade é outra. O problema não está na força, está na abordagem. Mudar tudo de uma vez exige energia contínua, foco absoluto e uma mentalidade estável. E quando o caos interior ainda existe, isso simplesmente não funciona. É por isso que os grandes projetos morrem após poucos dias. Eles não são derrotados pela falta de vontade, mas pela ausência de pequenos passos sustentáveis. Marco Aurélio entendia isso com profundidade. Em suas reflexões, ele lembrava que o universo inteiro é composto de pequenas partes. Tudo o que parece grande é, na verdade, a soma de muitas coisas pequenas. A disciplina segue o mesmo princípio. Não existe disciplina sólida construída em um único dia. Ela nasce do conjunto de dias em que você faz um pouco, mesmo quando não quer. É a persistência de 1% que abre caminho para o 100%. E é essa constância mínima que cria os resultados visíveis ao longo do tempo. O poder dos começos minúsculos está no fato de que eles eliminam a resistência mental. A mente sempre resistirá a ações grandes, porque interpreta esforço intenso como ameaça. Mas quando você reduz a ação ao mínimo necessário, a resistência cai e o cérebro aceita com naturalidade. Isso não apenas torna mais fácil começar, como também facilita continuar. Quando a ação é pequena, você não discute com ela. Você a executa. E quando executa, acumula vitórias internas. Essas vitórias silenciosas fortalecem sua identidade disciplinada e libertam você da dependência da motivação. O estoicismo ensina que o progresso não deve ser medido pela intensidade do esforço, mas pela constância das ações. É por isso que passos gigantes são raros, mas passos pequenos podem ser dados todos os dias. Esse ritmo contínuo cria estabilidade mental. Ele fortalece a rotina. Ele aumenta o controle sobre sua vida. Ele te aproxima do sucesso de forma silenciosa, mas inevitável. O que parece pouco hoje se transforma em muito amanhã, porque cada ação mínima é um tijolo a mais na construção da sua nova identidade. Adotar o princípio dos começos minúsculos exige duas mudanças fundamentais de mentalidade. Primeiro, você precisa abandonar a crença de que somente grandes ações geram grandes resultados. Segundo, deve entender que qualquer ação que move você 1% adiante tem valor real. E esse valor se multiplica quando repetido diariamente. A soma desses pequenos passos muda você por dentro, porque cria a percepção de que você é capaz, confiável e consistente. Essa autoconfiança transformada é o que sustenta toda forma de disciplina de longo prazo. Um caminho prático para aplicar esse princípio é dividir suas tarefas essenciais em versões mínimas. Se precisa treinar, comece por 5 minutos. Se precisa estudar, comece por uma página. Se precisa organizar a rotina, comece por 2 pequenas decisões para o dia. Cada microação é uma forma de vencer a resistência interna que impede o movimento. E cada movimento reforça a crença de que a mudança é possível.
Quando você começa pequeno, você começa sempre. Quando começa grande demais, você começa raramente e quase nunca continua. O estoicismo também sugere um exercício simples e poderoso. Ao final de cada dia, pergunte-se qual foi o seu 1% daquele dia. Não importa o quão pequena tenha sido a ação. O que importa é que ela tenha movido você na direção certa. Essa pergunta cria um ciclo de consciência e controle. Você passa a se ver como alguém que avança todos os dias, mesmo que pouco. Isso fortalece seu senso de continuidade interna e impede que você retorne ao padrão antigo. A beleza dos começos minúsculos está em sua capacidade de libertar você da pressão do perfeccionismo. A disciplina não exige perfeição, exige continuidade. E continuidade é construída com passos que você é capaz de manter, não com passos que você teme dar. Quando você adota essa abordagem, percebe que a disciplina deixa de ser um peso e se torna parte natural da sua rotina. Você finalmente sente que tem controle, sente que tem direção, sente que a mudança é possível e, com o tempo, começa a ver que os resultados aparecem de forma inevitável. A libertação pela ordem. Como dominar a rotina. Liberta seu potencial máximo. Chega um momento no caminho da disciplina em que você percebe que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, quando quiser. Isso é impulsividade, não liberdade. A verdadeira liberdade está em ser capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade oscila. Está em assumir o controle da mente e dirigir a rotina, em vez de ser arrastado por ela. Está em construir uma ordem interna tão clara que o caos externo deixa de te dominar. Dominar a rotina não é um ato de rigidez, é um ato de libertação. É o momento em que você cria espaço para que seu potencial máximo finalmente apareça. Uma vida sem ordem prende você nas correntes da indecisão. Cada dia começa com uma mente confusa, que desperdiça energia tentando decidir o que fazer, quando fazer e por onde começar. Essa falta de clareza consome motivação e destrói disciplina. Não existe sucesso sustentado em meio à desordem. O caos externo alimenta o caos interno, e o caos interno se transforma em ansiedade, queda de produtividade e sensação de estar sempre atrasado. Mas quando você domina sua rotina, reorganiza o mundo dentro de você, e quando o mundo interno se organiza, tudo ao seu redor começa a se alinhar. O estoicismo sempre viu a ordem como condição da grandeza. Marco Aurélio organizava seus pensamentos antes de enfrentar o dia. Sêneca organizava sua mente antes de tomar decisões importantes. Epicteto organizava sua vida em torno do que podia controlar. Essa organização não era estética, era estratégica. Eles sabiam que uma mente desorganizada não pode sustentar disciplina, e que uma rotina caótica destrói qualquer tentativa de mudança. Por isso, a ordem era tratada como ferramenta de poder, não como detalhe da vida. Dominar a rotina significa criar uma estrutura que protege sua energia e direciona sua mente. Quando você organiza seu dia, elimina decisões desnecessárias. Isso é libertador. Você reduz a carga mental, evita o desgaste de pensar demais, elimina discussões internas e amplia sua capacidade de execução. A rotina passa a trabalhar por você, e não contra você. Cada parte do dia ganha função. Cada ação deixa de ser aleatória. A disciplina encontra chão firme para se fortalecer. A ordem interna nasce de 3 movimentos essenciais. Primeiro, você define o que é verdadeiramente importante. Isso exige coragem, porque significa admitir que muitas coisas que você faz hoje são irrelevantes para os resultados que deseja alcançar. Segundo, você cria prioridades claras para o dia, e essas prioridades determinam o fluxo do seu esforço. Terceiro, você aprende a dizer não. Não ao que dispersa, não ao que rouba sua energia, não ao que coloca você de volta na vida que está tentando abandonar. Dominar a rotina é um ato de liberdade porque reduz drasticamente a influência do acaso sobre sua vida. Quando você segue uma rotina pensada, você deixa de ser vítima das urgências, das distrações e dos impulsos,
você passa a agir por escolha, e não por reação. E essa capacidade de escolher é a essência da liberdade estoica. É a capacidade de viver guiado pelos seus princípios, não pelas suas emoções momentâneas. A ordem também cria espaço para a mudança acontecer. Quando sua vida é caótica, não há espaço mental para experimentar novos hábitos, gerar novas ideias ou observar seu próprio comportamento. Mas quando você cria ordem, sua mente respira. Ela se expande. Ela se fortalece. Você começa a perceber padrões internos que antes passavam despercebidos. Você identifica pontos de fraqueza, pontos de força e áreas onde seu potencial estava esperando pela oportunidade de emergir. A ordem é a porta pela qual a transformação entra. O estoicismo oferece um exercício simples e extremamente eficaz para criar essa ordem: o ritual da primeira hora. Funciona assim. A primeira hora do seu dia deve ser dedicada exclusivamente ao essencial, sem celular, sem distrações, sem urgências externas. Apenas 3 elementos: clareza mental, ação essencial e alinhamento de propósito. Esse ritual cria uma base estável para o resto do dia. Ele define a direção, aumenta o controle, fortalece a disciplina e impede que o caos invada sua rotina. Quem domina a primeira hora, domina o dia. E quem domina o dia, domina a vida. Dominar a rotina também liberta você de uma ilusão destrutiva. A ideia de que a liberdade está no não ter regras. A verdadeira liberdade está em criar regras que protejam sua saúde mental, seu foco e seu tempo. É aqui que muitos falham. Acham que a ordem tirará sua espontaneidade. Mas o que tira sua espontaneidade é o caos. Ele rouba sua energia, drena sua motivação e ocupa sua mente com aquilo que não importa. A ordem liberta. Ela abre espaço para você se dedicar ao que realmente tem valor. Quando você domina sua rotina, descobre uma versão de si mesmo que sempre esteve escondida. Uma versão mais forte, mais clara e mais disciplinada. Uma versão que sabe o que quer e sabe como construir. Uma versão capaz de viver com propósito e intenção. E é essa versão que abre a porta para o seu potencial máximo. A ordem não te prende. Ela te liberta. A transformação final. O dia em que a disciplina se torna seu modo natural de viver. Existe um momento no caminho da disciplina em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não há fogos de artifício. Não há euforia. Não há anúncio grandioso. É um instante quase discreto, mas profundamente poderoso. É o dia em que você percebe que, pela primeira vez, não está mais lutando para ser disciplinado. Você simplesmente é. Esse é o verdadeiro marco da transformação. Não é quando você consegue agir apesar da resistência, mas quando a resistência perde força. É quando a disciplina deixa de ser esforço e se torna identidade. É quando você deixa de empurrar a mudança e passa a caminhar com ela. Esse ponto não surge de um único hábito, nem de uma rotina isolada. Ele é o resultado de todas as escolhas que você fez até aqui. Cada pausa racional, cada pacto diário, cada pequeno passo de 1%, cada instante em que você interrompeu a autossabotagem, cada momento em que você escolheu propósito em vez de impulso, cada manhã em que decidiu agir, mesmo sem motivação. Essas pequenas vitórias foram moldando sua mentalidade, reorganizando sua rotina, refinando seu controle e libertando seu potencial. A soma delas cria o que parecia impossível. Uma vida disciplinada que flui naturalmente. Marco Aurélio dizia que a alma torna-se corajosa pela repetição dos atos de coragem. A disciplina segue essa mesma lógica. Ela se fortalece no cotidiano, nas ações que ninguém vê, nos desvios que você evita, nas prioridades que você mantém. A transformação final acontece quando suas ações deixam de ser guiadas por emoção e passam a ser guiadas por caráter. O caráter disciplinado não reage ao mundo, ele age sobre o mundo. Ele não vive esperando vontade, ele vive construindo direção. Ele não depende da motivação,
Ele depende da clareza. E essa clareza é a chave que mantém o sucesso possível, estável e sustentado. O dia em que a disciplina se torna natural é o dia em que você nota que a vida ficou mais leve. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A força interna elimina grande parte do sofrimento que antes acompanhava cada tentativa de mudança. O desconforto deixa de intimidar. O esforço deixa de assustar. A rotina deixa de pesar. A dúvida deixa de paralisar. Você percebe que está vivendo em uma sintonia interna rara, onde seus pensamentos, suas ações e seu propósito caminham na mesma direção. Esse alinhamento cria uma sensação profunda de paz e poder ao mesmo tempo. A transformação final também traz algo que poucos esperam: liberdade emocional. Quando você se torna disciplinado por identidade, não reage mais às oscilações da mente da mesma forma. Você percebe seus pensamentos, mas não os segue automaticamente. Você observa seus impulsos, mas não se curva a eles. Você sente seus medos, mas não permite que eles determinem suas ações. A disciplina interna cria uma estabilidade que não depende do mundo externo. E essa estabilidade é uma forma de liberdade que poucas pessoas experimentam. Essa nova identidade disciplinada não elimina o cansaço, mas redefine sua relação com ele. O cansaço deixa de ser um motivo para desistir e passa a ser apenas parte do processo. A falta de motivação deixa de ser um obstáculo e passa a ser um lembrete de que você é movido por propósito. A rotina deixa de aprisionar e passa a libertar. Você não vive mais buscando atalhos. Vive honrando o caminho, e essa atitude muda tudo. O estoicismo ensina que a verdadeira grandeza está em se tornar alguém que age de acordo com seus princípios todos os dias. A vida disciplinada não é a vida de quem nunca falha, mas de quem não abandona seu caminho por falhar um dia ou outro. É a vida de quem mantém clareza quando a mente tenta confundir. É a vida de quem mantém direção quando o mundo tenta dispersar. É a vida daquele que sabe exatamente quem deseja ser e que escolhe ser essa pessoa em cada ação. A transformação final acontece quando a disciplina deixa de ser algo que você pratica e passa a ser o modo como você vive. Nesse ponto, você não luta mais contra si mesmo. Você coopera consigo mesmo. Você não carrega resistência interna. Você carrega coerência. Cada ação reforça sua identidade. Cada resultado reforça sua confiança. Cada decisão reforça sua clareza. E essa clareza permite que você veja novas possibilidades, novos caminhos e novos níveis do seu próprio potencial. O dia em que a disciplina se torna natural não é o fim do caminho. É o começo de uma nova vida. Uma vida em que você conduz sua história com consciência, propósito e força interior. Uma vida onde o sucesso não é um acidente, mas consequência. Onde você não vive à deriva, mas vive alinhado consigo mesmo. Onde você não se perde porque finalmente encontrou sua chave interna de transformação. A disciplina é a porta. A identidade é o caminho. E o potencial que você libera quando une as duas coisas é o destino que esperava por você. Quando a vida se alinha e você finalmente se torna quem sempre soube que poderia ser. Agora que você caminhou por cada etapa desta jornada, talvez consiga perceber algo que estava silencioso o tempo todo. Você nunca precisou se tornar alguém completamente novo. Você precisou se lembrar de quem já era. A disciplina que parecia distante não estava fora do seu alcance. A chave que você procurava para destravar seu sucesso não estava escondida em livros, métodos ou promessas externas. Ela estava dentro de você, esperando apenas que você aprendesse a enxergar sua própria força sem ruído, sem confusão e sem fuga. Este caminho não é sobre alcançar perfeição. É sobre conquistar presença. É sobre viver cada dia com a consciência de que pequenas ações constroem destinos muito maiores do que qualquer impulso momentâneo. Você não está tentando vencer o mundo, está aprendendo a vencer a si mesmo. E essa é a vitória mais importante de todas. Quando você entende isso, percebe que a vida nunca exigiu que você fosse excepcional. Ela exigiu apenas que você fosse constante. Ao longo deste vídeo,
você viu que disciplina não é rigidez, não é sofrimento, não é prisão. Disciplina é clareza, é controle sobre a própria mente. É a capacidade de colocar ordem onde antes havia caos, intenção onde antes havia dispersão, propósito onde antes havia dúvida. É a chave que transforma uma vida perdida em uma vida direcionada. É a ponte que liga quem você é hoje ao potencial imenso que sempre esperou pelo seu despertar. Você não precisa mais viver à deriva, tentando adivinhar por que nunca chega onde gostaria. Agora você sabe. Agora você entende que resultados extraordinários não surgem da força de vontade. Surgem do alinhamento entre mentalidade, rotina e propósito. Surgem quando você decide que não negociará mais com a versão de si mesmo que te afasta do que importa. Surgem quando você rompe o ciclo interno da autossabotagem e cria um novo ciclo, onde cada pequena ação constrói, cada pausa racional fortalece, cada dia de disciplina te aproxima. Existe um ponto em que tudo muda. Um ponto em que você olha para a própria vida e percebe que já não age motivado pelo medo do fracasso, mas pelo compromisso com o seu crescimento. Um ponto em que você entende que a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, mas ser capaz de fazer o que deve. E esse ponto não chega por magia. Chega por prática. Chega por decisão. Chega por identidade. A disciplina não é um castigo. É um presente que você oferece a si mesmo. É a forma mais profunda de respeito próprio. Quando você cumpre suas decisões, você diz a si mesmo: eu posso confiar em mim. E quando você confia em si, nada pode impedir sua transformação. A vida começa a se alinhar não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você fica mais forte, mais claro, mais intencional. Você se torna alguém que não se perde no ruído, que não cede ao impulso, que não desiste quando o desconforto aparece. Essa versão de você, firme, lúcida e disciplinada, é a versão que tem poder real. A partir daqui, tudo o que você constrói tem raízes. Não são esforços soltos, não são tentativas passageiras. São decisões sustentadas por uma identidade disciplinada. São ações movidas por propósito. São rotinas guiadas por clareza. E tudo isso começa a produzir resultados que antes pareciam inalcançáveis. Porque agora, você não é alguém tentando mudar. Você é alguém que mudou. E continua mudando, todos os dias. O estoicismo sempre ensinou que não controlamos o mundo, mas controlamos nossa mente. E quando você domina sua mente, transforma sua vida. Você se liberta da versão que vivia oscilando entre motivação e abandono. Você se liberta das narrativas internas que te mantinham estagnado. Você se liberta do caos que fazia você acreditar que não era capaz. Você descobre que sua vida está, e sempre esteve, nas suas mãos. O caminho não termina aqui. Ele começa aqui, porque agora você tem a chave. Você tem a mentalidade. Você tem a disciplina. E principalmente você tem o poder de escolher quem deseja ser todos os dias. A disciplina nunca mais será um fardo. Será sua aliada. Será sua base. Será sua forma de honrar o potencial que sempre existiu dentro de você. O próximo passo é simples. Viver como quem entende o próprio valor. Viver como quem sabe que mudança não é sorte, é decisão. Viver como quem finalmente despertou para a própria força. E quando você vive assim, não importa o que aconteça ao seu redor. Você continuará crescendo, continuará avançando, continuará construindo a vida que merece. O mundo não define o seu caminho, sua disciplina define. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você. Se gostou, deixe seu like e comente. Assista nossos vídeos e aprenda como o estoicismo pode ajudar a mudar sua mentalidade. Comece hoje fazendo exercícios. Escreva uma frase com um ensinamento estoico todos os dias. Se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui, ou apenas escreva a seguinte frase: agora eu tenho a chave, a disciplina.